Maravilha, meus irmãos, Deus abençoe a todos. Vamos dar sequência aqui no nosso estudo expositivo na carta de Paulo aos Gálatas. Convido então você a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3. Nós pegamos aí o capítulo 1, capítulo 2. Temos até o domingo que vem, né? Porque a partir do primeiro domingo de março nós teremos aí a EBD voltando às suas atividades regulares. Se nós não conseguirmos concluir, não tem problema, porque nas próximas vezes que eu for trazer a mensagem, nós vamos abordar aí algumas, em algumas das mensagens, alguns capítulos restantes da carta de Paulo aos Gálatas, né? Então também tem quinta-feira, de repente eu traga alguma coisa na quinta-feira no culto de oração, outra vez recebendo a oportunidade de estar pregando, aí eu trago numa mensagem algo em torno, numa mensagem expositiva dentro da carta de Paulo aos Gálatas, mas é importante que nós finalizemos, mas não precisamos ter pressa, né? Aí a partir do primeiro domingo de março, nosso irmão Odair, professor aí da nossa EBD, estará então iniciando o estudo regular aí até dezembro da nossa EBD. Então os irmãos se atentem aí, a irmã Eva e o irmão Daniel, os diretores de estudo já providenciaram as literaturas para esse ano, tá bom? De manhã, deixando aqui registrado que de manhã nós teremos por enquanto 3 salas, são 3 salas. A primeira sala que é o discipulado com o pastor Bruno, então depois do nosso café da manhã, pastor Bruno, pega aí os novos crentes, pega aí quem está chegando agora, então o pastor Bruno pega todos os que estão tanto se preparando para o batismo quanto chegando aqui na nossa igreja, e ele vai fazer um discipulado. Segunda sala é a nossa sala aqui, a nossa sala geral, onde nós estamos aqui reunidos, aprendendo, vamos continuar durante este ano. E na terceira sala, que é a sala das crianças, que é a nossa irmã Jo, nossa irmã Joselma, estará então responsável nas EBDs pela sala das crianças. Irmão Samuel, quantos anos a criança ela pode estar com a irmã Jo? A partir dos 3 anos, nós recomendamos que a partir dos 3 anos as crianças possam estar já recebendo, sendo ministradas nas suas aulas, tá bom? Nós temos o amigo de missões à noite. O amigo de missões, irmãos, ele é diferente do EBD, tá? Ele é um departamento missional das crianças. Então é ali que as crianças vão aprender as questões eclesiásticas, as questões missionais da igreja. E aí esse departamento ele é filiado à União Feminina da Igreja. Quem será a professora do amigo de missões à noite é a nossa irmã Renilda, E geralmente são as crianças a partir de 4 anos a 8 anos. Irmão Samuel, eu não tenho filho nessa idade, posso levar ele? Olha, nós recomendamos que seja a partir dos 4 anos, tá bom? Dos 4 aos 9, se eu não me engano, é dos 4 aos 9 anos, que as crianças elas já estão ali numa fase de aprendizado, uma fase de concentração. É importante também nós ressaltarmos aos irmãos que muito tempo eu ouvia dizer assim, agora as crianças vão para o culto infantil. Não, as crianças não vão para o culto infantil, as crianças estão em culto. Quando você traz o seu filho, seu neto, seu vizinho, sua criança, ela não está aqui apenas à toa, tá bom? Ela não vai fazer o culto na hora de chegar na salinha, ela já está em culto a Deus. Então é bom que nós mudemos essa visão, porque as crianças estão em culto também. Claro que elas vão receber a mensagem da palavra de Deus de uma forma adequada para a idade delas, mas elas estão em culto. Enquanto elas estiverem aqui participando do louvor, participando dos momentos de oração, as crianças estão em culto. Então vamos mudar essa visão, porque as crianças são igreja de Cristo também, Cristo ele faz um convite às crianças, e as crianças são da igreja de Cristo também, tá bom? Então, quando nós chamamos as crianças não vão para o culto infantil, as crianças vão para a reunião do amigo de missões, tá bom? E o culto, ele acontece, as crianças às 18 horas que abrir o culto aqui, quando alguém estiver dirigindo o culto aqui às 18 horas, as crianças estão prestando culto a Deus, tá bom? No primeiro momento, às 9 horas da manhã, tendo criança aqui,
As crianças estão sendo ministradas na palavra de Deus. É interessante que outro dia um pastor amigo meu, o pastor Bruno, também amigo do pastor Bruno, ele estava conversando e falou: olha, eu não imaginava, antigamente trabalhava com embaixadores junto com meu pai, e aí ele falou: Samuel, eu não imaginava que era um negócio tão sério, porque um dia eu estava pregando, os meus adolescentes ficam ali, eu não estava me dando conta. Para mim, eu não achava que são adolescentes, eles estão ali, eles não querem saber de nada. E depois eu falei falei algo na mensagem, e no final, antes de entrar no carro, o adolescente veio na minha direção e falou: pastor, o que o senhor quis dizer com isso que o senhor disse agora na sua mensagem? Então, as crianças, os adolescentes, os jovens, todos estão prestando culto. Não é o idoso que está prestando culto, o irmão de meia idade está prestando culto, toda a igreja de Cristo está prestando culto. Então, vamos começar a organizar essas ideias, para que nós não venhamos a desprezar aqueles que serão o futuro da igreja. Aí sim, quando a pessoa fala: as crianças não são o futuro da igreja. Não, eles são o futuro, porque eles vão dar continuidade no trabalho daqui a 20, 30 anos. 20 anos atrás eu era uma dessas crianças, e hoje eu estou aqui à frente dando continuidade no trabalho. Uma decisão administrativa não vai ficar na mão do pequeno Daniel, da Rafaela, mas no futuro são eles que vão dar sequência aqui. Então, assim, eles são a igreja do futuro, porque eles vão dar continuidade no que nós estamos fazendo. Mas para eles darem continuidade com êxito no que nós estamos fazendo hoje, é necessário que nós tenhamos a visão de que eles são servos de Deus. Ainda que são pequenos, mas eles são servos de Deus. E Jesus os ama. E é importante que nós façamos esse esforço de orar pelas nossas crianças, de trazer as nossas crianças, de convidar crianças para estarem aqui na casa de Deus, aprendendo com as nossas irmãs, que em nome de Jesus serão bênçãos na vida dessas irmãs, assim como teve irmãs que foram bênçãos na minha vida e na vida também de cada um de vocês. Amém? Meus irmãos, vamos dar sequência então aqui. Vamos então voltar aqui para o nosso estudo. Deixa eu só me atentar aqui ao horário para não alongarmos. Bem, vamos lá então. Eu vou tentar fazer aqui o capítulo 3. E hoje nós vamos falar sobre o apóstolo Paulo. Ele vai nos trazer dois pontos muito importantes, Dois pontos muito importantes. Primeiro é o seguinte: eu gostaria de perguntar, pastor Bruno, tem alguma regra para eu ser da igreja de Cristo? Tem alguma regra assim, Olha, uma contrapartida? Jesus me oferece alguma contrapartida para ser da sua igreja? Além, claro, do arrependimento, que é o principal. A contrapartida é o arrependimento. Mas tem algo mais que eu preciso fazer? Nada. Não preciso. O senhor, então, o pastor Bruno está nos dizendo que nós não precisamos de nada mais além do arrependimento para podermos ser da igreja de Cristo. E o apóstolo Paulo nesses dias também estava tendo esse conflito, estava enxergando e doutrinando os nossos irmãos das igrejas da Galácia sobre essa questão também. Vocês não precisam de complementar nada além da graça de Deus, nada além do perdão de Deus para cada um de nós. E o apóstolo Paulo então vai começar uma série de indagações que nós vamos acompanhar aqui nesses primeiros versículos aqui do capítulo 3. Nós vamos ver aqui o apóstolo Paulo indagando os irmãos a respeito do esquecimento do evangelho que lhes foi pregado. E aí nós notamos que muitas vezes nós estamos colocando cancelas na porta da igreja, usando essa figura de uma cancela na porta da igreja, como se fosse necessário contraposições, contrapartidas, para nós podermos nos aprofundar no relacionamento de igreja de Cristo, para nós nos aprofundarmos no relacionamento com Deus. E Deus, o que Ele exige de nós é o arrependimento, um coração que esteja disposto a viver uma nova vida. É isso que Deus exige de mim e de você. O que vier oriundo disso, como eu já disse em outras aulas, o que é oriundo desta vida de arrependimento, que é a obediência a Deus, obediência às leis de Deus, é por amor ao Deus que manifestou a sua graça salvífica sobre as nossas vidas.
Então, você obedece a Deus porque você o ama. Você não precisa de nada mais além de, primeiramente, se arrepender do seu passado, para que assim Deus ele venha e te justifique. E para que você viva uma vida em santidade, você não precisa de costumes, de práticas, além da obediência a Deus. E nesses dias nós tínhamos, esse é o cenário que está se encontrando ali nas igrejas da Galácia. Os judaizantes, eles estão falando: olha, vocês precisam de mais, vocês precisam de viver na lei de Moisés, porque é na lei de Moisés que vocês vão ter a disciplina suficiente para que assim vocês possam caminhar de uma forma santa diante de Deus. E aí depois nós vamos ver no segundo ponto, primeiro Paulo dizendo o que é necessário para que nós vivamos pela fé. E aí depois no segundo ponto Paulo vai nos falar a respeito deixa eu pegar aqui. Aí Paulo ele vai nos falar a respeito da necessidade de nós seguirmos caminhando com a fé. Então nós vamos viver pela fé, nós vamos caminhar pela fé. E aí Paulo ele vai retornar lá em Abraão. Ele vai retornar lá em Abraão para quê? Para poder usar Abraão como exemplo, nos mostrando, claro, que a lei ela tem o seu sentido, mas ela não cabe no sentido, no contexto salvífico, porque nós somos salvos pela fé em Deus. A fé manifesta no Filho de Deus, a fé manifesta no Deus que nos salvou, que nos livrou dos nossos pecados, que nos perdoou. Essa é a suficiência que nós encontramos em Deus, que não há méritos em nós. Não existe um mérito meu na minha salvação. Por quê? Porque o meu estado, eu estava conversando com o Reginaldo agora sobre o nosso estado de calamidade, a gente fazendo uma análise de tantas coisas que estão acontecendo, e como ainda mesmo com tantas coisas acontecendo, as pessoas continuam com seus corações duros, as pessoas continuam com a sua arrogância, a sua prepotência, a sua autoequivalência, e não reconhece a sua miserabilidade. E aí ainda querem se auto-justificar como se Deus fosse o culpado da miserabilidade humana. Então nós vamos hoje acompanhar aqui no capítulo 3 e vamos expor então esse texto. Vamos lá, a partir do versículo 1. Vamos lá. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Jesus lhes foi explicado tão claramente como se tivesse visto com os próprios olhos a morte dele na cruz. Jesus Cristo não lhes foi explicado tão profundamente, tão claramente, como se tivessem visto com os seus próprios olhos a morte dele na cruz. Deixe-me perguntar apenas uma coisa: vocês receberam o Espírito porque obedeceram à lei, ou porque obedeceram à mensagem que ouviram? Será que perderam o juízo? Tendo começado no Espírito, por que agora procuram tornar-se perfeitos por seus próprios esforços? Será que foi à toa que passaram por tantos sofrimentos? É claro que não foi à toa. Então vamos já parar por aqui, porque o apóstolo Paulo ele continua, né? Então, para quem não acompanhou antes, depois quiser ler em casa, o apóstolo Paulo ele faz uma sequência de 3 testemunhos. Ele faz um testemunho primeiro a respeito dele, né? O seu testemunho de conversão. Depois ele traz um testemunho falando a respeito da sua relação com a igreja de Cristo. E depois, por último, ele finaliza com um testemunho aonde que ele confronta publicamente o apóstolo Pedro. E tudo isso ele está, nesses 3 pontos, dizendo o seguinte: primeiro, Deus não faz acepção de pessoas. A graça de Deus ela se manifesta sobre gregos, sobre judeus, sobre bárbaros. Deus ele não faz acepção de pessoas. Então não tem essa de os judaizantes ficarem abordando vocês, falando que olha, não, tem um povo específico, esse povo consanguíneo. Nós até acreditamos que Jesus é o Senhor, mas
nós vamos para o lado olhando que Jesus era judeu. Se Jesus era judeu, logo vocês têm que ser judeus. Paulo fala, não, Jesus ele é o Senhor de todos, e vocês não precisam ser judeus, porque vocês não são judeus, vocês não são consanguíneos dos judeus, vocês são gentílicos, e graças a Deus, glórias a Deus por isso, porque todos vocês, no final das contas, são filhos da mesma promessa. Segundo ponto, Paulo ele fala sobre a unidade da igreja. A igreja ela é unida em Cristo Jesus. O evangelho que tem que ser pregado aqui em Jardim Guanazes tem que ser pregado lá no Paraná, da onde a Kátia veio. O evangelho pregado no Paraná ele tem que ser pregado lá em Pernambuco. O evangelho pregado em Pernambuco ele tem que ser pregado no Japão. O evangelho verdadeiro, bíblico, ele cria uma unidade voluntária e involuntária na igreja de Cristo. Então, o evangelho de Cristo, ele nunca vai criar cismas, ele nunca vai criar cisões no nosso meio. Pelo contrário, ele vai ser ponto de união. Enquanto o apóstolo Paulo estava lá, entrando na Europa com o evangelho, os irmãos que estavam lá na região da Ásia, eles pregavam o mesmo evangelho da graça de Deus. Então o evangelho de Jesus, ele é da unidade. E o importante também dentro desse contexto é que o apóstolo Paulo ele fala sobre a tolerância. Ele fala sobre a tolerância. Que o evangelho de Jesus ele cria tal unidade que nós nos unimos, nós nos toleramos. Cada um aqui tem uma mania. De repente você gosta do seu feijão por cima do arroz, o outro gosta do feijão por baixo do arroz. De repente você chama bolacha e o outro chama de biscoito. De repente são o hot dog com maionese e outro com purê. São costumes. Só que isso não é relevante dentro da unidade do Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho de Cristo Jesus, ele faz com que nós toleremos as nossas diferenças. Ele nos cria, ele nos quebra de qualquer preconceito, de qualquer racismo, de qualquer dificuldade humana. Ele nos quebra disso e nos faz livres. E o terceiro ponto, e ao mesmo tempo também, abordando aqui, aproveitando também dentro desse contexto, o apóstolo Paulo ele também deixa claro que o Evangelho de Cristo ele é tolerante com as nossas diferenças, porém ele é intolerante com os ensinos falsos. E aí ele vai jogar para o terceiro ponto, que é o terceiro testemunho que ele conta, quando ele se indispôs com o apóstolo Pedro. Que aí ele pega, ele vê ali que, olha, nós temos que ser tolerantes com as nossas diferenças, porém, nós temos que ser intolerantes com os ensinos errados, com as heresias. Para que essa unidade da igreja de Cristo ela continue permanecendo, é necessário que nós sejamos intolerantes com os ensinos errados. Então, se o cara chegou aqui, olha, foi bem recebido, Deus abençoe, mas assim, começou a pregar coisa aí, começou a pregar, né, pastor Bruno, macaco pulando para lá e para cá, está errado, está errado. A Bíblia não nos dá base nisso. Desculpa, meu irmão, aqui não. Se nós queremos ser uma igreja que tem unidade em Cristo Jesus, é necessário que nós sejamos intolerantes com toda e qualquer heresia. Os ventos de heresia, eles não podem passar por aquelas portas, sentar nos bancos e querer tomar o culto. Eles não podem. É dali para fora. Aqui para dentro é a unidade de Cristo. A unidade de Cristo, ela prega o verdadeiro evangelho. Se algo que não venha da Bíblia, ou que até o cara puxa daqui, mas quer passar além, está fora. Isso não é a palavra de Deus. Esse não é o evangelho que o apóstolo Paulo ele pregou para esses irmãos e que chega até os nossos dias. Então Paulo ele tem 3 momentos ali, onde ele cita, 3 momentos históricos. E aí na sequência, após ele falar dessas questões, o apóstolo Paulo ele avança, falando, olha, tudo bem, agora vocês já entenderam que o evangelho de Cristo é unidade, vocês entenderam que, olha, eu sou o apóstolo de Cristo, que, olha, pelo evangelho de Cristo Jesus eu confrontei o líder dos apóstolos, mas agora eu vou falar uma coisa com vocês. Vocês estão loucos? É isso que o apóstolo Paulo ele está questionando. Vocês estão loucos? Onde foi que vocês perderam a cabeça de vocês? Por que vocês estão cegos? Em tão pouco tempo vocês esqueceram
que lhe foi entregue através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Como é que vocês esqueceram em tão pouco tempo tudo aquilo que eu lhes preguei? Eu preguei para vocês de uma forma tão clara que parece até que eram vocês que estavam ali no dia que Cristo Jesus foi crucificado. É isso que o apóstolo Paulo está lhes falando. Aí ele vem aqui na sequência, eu já te passo, tá, Miriam? Aí na sequência ele vem falando aqui o seguinte: deixe-me perguntar apenas uma coisa: vocês receberam o Espírito porque obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Aí o apóstolo Paulo ele está falando, ele já começa a delinear que a lei ela não é salvífica, que esses irmãos eles não foram alcançados pela lei. Aí mais para frente nós vamos entender qual é o papel da lei, mas eu quero preservar por enquanto o apóstolo Paulo ele começando a argumentar para os irmãos como é que eles foram alcançados e como eles continuarão alcançando as pessoas. Eles continuarão alcançando as pessoas da mesma forma que eles foram alcançados pela mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. É a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus que nos traz para a graça de Deus. Não vai no irmão Samuel, mas sei lá, me chama muita atenção que as paredes da igreja são laranja. Tudo bem, mas isso aí não é suficiente. Irmão Samuel, me chama muita atenção porque vocês são pessoas bacanas. Tudo bem, mas isso não é o suficiente. Podemos ser bacanas, podemos ser uma igreja unida, mas precisamos pregar a palavra de Deus. Porque a mensagem do Evangelho aqui atrai o pecador. É claro que a gente tem que ter uma estrutura, a gente tem que oferecer uma estrutura para as pessoas, é lógico, isso é óbvio. Mas o que nós precisamos focar é a palavra de Deus. Sem palavra de Deus não há unidade, e sem unidade não há igreja. Mamília. Se fosse hoje, ele quer lavagem cerebral. Desculpa, entendi, Mamília. Não, se fosse nos dias de hoje, o apóstolo Paulo ia falar: se deixar levar por essa lavagem cerebral herética. Isso mesmo. E hoje a gente vê que os irmãos, infelizmente, eles estão trocando o Evangelho por lavagem cerebral. Estão trocando o Evangelho pela palavra fácil. Estão trocando o Evangelho de Cristo Jesus pelo que é compreensível, que é, como é que fala? Palatável. E a pergunta é: como que a gente faz isso para que não caiamos como eles caíram? Aí, como o apóstolo Paulo diz, é pela mensagem da palavra de Deus. A gente só vai conseguir ser uma igreja unida, só vai conseguir ser uma igreja de Cristo, sendo uma igreja bíblica. Se não formos uma igreja bíblica, não teremos condições de sermos uma igreja de Cristo. Não teremos condições de, quando os ventos de heresia chegarem, nós rebatemos eles para longe. A igreja de Cristo, a igreja cristã, ali entre o século III e o século IV depois de Cristo, passa por um momento das heresias. As heresias elas tomam conta, o arianismo, o neoplatonismo são pensamentos que começam a querer povoar a igreja ali do século III e século IV, e ela quase sucumbe a isso, ao ponto que Constantino, Constantino, se eu não me engano, Constantino III, ele se converte ao arianismo. Aí homens de Deus se levantam para rebater aquilo, entre eles o Agostinho de Hipona. O Agostinho de Hipona, ele se levanta entre esse grupo para poder combater as heresias. Mas eles não se levantaram por pensamento próprio, eles se levantaram analisando a palavra de Deus. Grande parte do pensamento teológico, que até os dias de hoje vigora, é formado nesse tempo. Então, sem o uso da palavra de Deus, sem o uso da Bíblia, manuseamento da Bíblia, nós vamos ficar à deriva, vamos ficar à disposição do que vier. Mais uma pergunta: e como fazer? Porque até mesmo esses
Assim como o próprio Satanás tentou Jesus, que disse, ó, aqui está escrito. Pois é, mas foi na própria Bíblia que Jesus também refutou Satanás. Jesus ele não usa nada mais além do que a palavra de Deus. Satanás ele descontextualiza. Ele pega ali, faz ali as suas manobras, e é a mesma coisa que os hereges vão fazer. Eles vão fazer isso, vão usar a Bíblia ao seu dispor. Os caras esses dias, nesse primeiro século, eles estão usando Jesus, a figura de Jesus como um judeu. Por ele ser judeu, nós temos que ser convertidos ao judaísmo também. O cristianismo, na visão deles, o cristianismo nada mais é do que uma continuidade do judaísmo. E aí Paulo, o que ele faz? Na palavra de Deus ele vai lá e fala, não é isso não, vocês entenderam errado. Não foi a lei que chamou vocês, mas foi a mensagem do Evangelho. É a mensagem do Evangelho, irmãos. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Se vocês estão tentando encontrar outro caminho para poder conquistar corações e mentes, desculpa, estão equivocados. É a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é quem vai trazer para a graça de Deus o seu filho, a sua filha, o seu genro, a sua nora, o seu esposo, a sua esposa. É a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Irmão Samuel, mas é tão difícil. É difícil. É difícil. Quinta-feira nós falamos sobre sofrimento. O sofrimento vai fazer parte da nossa caminhada. Mas nós temos que continuar caminhando. Temos que continuar perseverando. Ainda que doa, mas nós vamos continuar perseverando. Porque nós somos a igreja de Cristo, irmãos. Nós estamos em unidade em Cristo Jesus. E nós não temos outra escapatória. Nós não temos outra saída. E glórias a Deus por isso, porque tudo depende única e exclusivamente do poder de Deus. Não depende do guardamento de um dia, do sábado, não depende de uma dieta, não depende de uma lei, não, depende única e exclusivamente do poder de Deus. Amém? Vamos dar sequência aqui, meus irmãos. Então o apóstolo Paulo, ele fala essas questões, né? Ele questiona e aí pergunta, né? Vocês obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Aí ele dá sequência aqui. Será que perderam o juízo? Aí Paulo tá questionando os irmãos, aquela coisa, vocês estão malucos? O que aconteceu com vocês? Irmãos, o que foi isso? Como a irmã Miriam citou, que lavagem cerebral foi essa? Viajaram na maionese? Aí ele diz aqui, tendo começado no Espírito, por que agora procuram tornar-se perfeitos por seus esforços? Será que foi à toa que passaram por tantos sofrimentos? É claro que não foi. Aí é interessante que o apóstolo Paulo, ele cita de uma forma sutil aqui nesse versículo. Ele diz assim, olha, tendo começado no Espírito, ou seja, vocês foram justificados no Espírito de Deus, vocês foram alcançaram justiça, e o Espírito de Deus testifica isso na vida de vocês. Agora vocês querem ser perfeitos. Ele faz uma crítica, digamos que passiva violenta, sabe? Ele passiva agressiva. Agora vocês querem ser perfeitos. Peraí, vocês querem ser como eles, porque o pensamento deles não é trazê-los para mais perto de Deus, mas eles querem que vocês se tornem exclusivistas. E aí, irmãos, nós vamos notar que essa é uma característica das seitas, das heresias. Elas são exclusivistas. Vocês podem notar isso. Eu não vou ficar citando nome de seitas, de nome de religiões. Eu não vou ficar citando. Mas na sua cabeça, com certeza, veio alguma agora nesse momento. E eles pregam esse exclusivismo. Eles pregam que, olha, você tem uma maneira de se portar, você tem essa regra para cumprir. Por isso que eu questionei agora aqui, de uma forma saudável, natural, o nosso querido pastor Bruno. Se tem alguma regra que nós devemos seguir, além do arrependimento, além do constrangimento que nós sentimos quando ouvimos o Evangelho de Cristo Jesus e nos vimos realmente despedaçados pelo pecado. Quando você é alcançado por Cristo Jesus, você já não tem mais conexão com o seu passado. E você não precisa ficar colocando regras
para, não, eu tenho que continuar fazendo isso, eu tenho que me vestir desse jeito, eu tenho que falar dessa maneira, porque eu não quero ser como antes. Peraí, mas que arrependimento é esse que te deixa com saudades daquilo que você viveu? Esse não é arrependimento, são regras bobas, criadas por homens, que no final das contas, o que nos faz? Nos faz ficar toda vez olhando para o passado. E aí entra uma coisa que eu falei algumas aulas atrás, irmãos, tomemos cuidado com certos tipos de testemunhos. Porque algumas vezes a pessoa começa com muito testemunho, por isso, por aquilo, meu passado isso, meu passado aquilo, ela começa a engrandecer mais o passado dela do que a conversão que ela alega ter em Cristo Jesus. Então é muito preocupante quando nós começamos a focar essas questões. Não, olha, nós temos que ser desse jeito, nós temos que nos organizar dessa forma. Lógico que nós temos regras, isso é óbvio. Nenhuma instituição ela vai agir sem regras. Mas veja bem, regras da instituição. As regras da instituição, nós temos, por exemplo, as nossas assembleias. Nós temos regras parlamentares para a nossa assembleia. Nós temos o nosso regimento interno. Nós temos uma maneira de agir aqui organizadamente. Agora, o que eu estou falando, irmãos, é sobre a questão da santificação. A sua santificação não depende de um certo tipo de estilo de roupa que você vai usar. A sua santificação não depende de um dia na semana que você vai tirar aquele dia para servir a Deus. Não, servir a Deus é integralmente. Servir a Deus é na minha fala o dia inteiro. Eu não posso ficar só falando, eu tenho que falar de uma forma que agrade a Deus em todo o tempo. Eu tenho que me comportar de uma forma que agrade a Deus em todo o tempo. Eu não tenho que ficar me preocupando só porque eu sou da igreja. Não, antes de tudo eu sou servo de Deus. Eu sirvo a igreja de Cristo aqui na terra. Até a volta dele eu estarei com a igreja de Cristo. Mas, antes de tudo eu sou servo de Deus. E se eu sou servo de Deus, eu não posso ficar falando qualquer coisa, eu não posso me vestir de qualquer forma, eu não posso ficar aderindo aos costumes do mundo de qualquer forma. Mas eu não tenho que tornar isso uma regra de santidade. Porque primeiramente o que conta é a minha vida com Deus. A minha vida com Deus é o que conta. E esses caras, desculpa usar essa expressão, irmão, mas eu acho que é uma forma mais clara da gente conseguir compreender. Essas pessoas, eles estão querendo induzir esses irmãos que, olha, a palavra de Deus ela não é suficiente. Como a palavra de Deus ela não é suficiente? Se aí toda a escritura é divinamente inspirada. Se eu tiro a suficiência da escritura, acabou. Eu não tenho mais base para poder servir a Deus. Porque essa é a palavra de Deus. Se eu tiro a suficiência das escrituras, eu estou falando que o meu Deus, ele é insuficiente na minha vida. Está vendo como é que a gente blasfema contra o Espírito de Deus? Está vendo que a gente não precisa xingar a Deus para blasfemar contra Ele? Mas basta uma atitude de desconexão com a palavra dele, a gente já está pecando contra Ele? Pois é. Agora, quando eu passo a viver pela lei, é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Quando eu passo a viver pela lei, meus irmãos, eu começo a dizer que a graça de Deus ela não é suficiente para mim. Se eu vivo pela lei, então eu não preciso da graça. Pois mais é interessante que a lei ela não deve ser abolida das nossas vidas, mas ela deve nos mostrar que nós somos incapazes de cumprir a lei e que somente um homem cumpriu a lei de ponta a ponta, e esse aí é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele foi o único. E o apóstolo Paulo vai nos dizer aqui no texto. Vamos avançar aqui? Volto a perguntar: acaso aquele que lhes deu o Espírito realizou milagres entre vocês agiu assim porque vocês obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Aí Paulo continua indagando esses irmãos. Eu volto a perguntar de novo, meus irmãos: qual foi o motivo de vocês serem justificados diante de Deus? Foi pela lei ou foi pela mensagem do Evangelho? Evangelho são as boas novas. Evangelho são as boas novas.
Vocês ouviram as boas novas. Se o Evangelho ele não fez esse trabalho, se o Evangelho ele não fez não abriu essa fenda nos seus corações, a lei fez isso. E aí o apóstolo Paulo segue avançando aqui. Da mesma forma, aí ele volta para quase 600 anos antes da lei. Aí Paulo ele faz uma jogada incrível. Ele argumenta, né? Olha, tudo bem, vocês continuam achando que a lei é superior à mensagem do Evangelho, que a lei é superior à graça? Tudo bem, beleza. Então vamos voltar para antes da lei. Olha só que interessante, vocês não falam que são filhos de Abraão? Beleza, então vamos ver aqui. Aí Paulo vem aqui falando assim: da mesma forma, Abraão creu em Deus, assim foi considerado justo. Logo, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creem. Porque a salvação de Abraão, ela não ocorre por ele ter se circuncidado. Abraão se circuncida em obediência a Deus. Abraão, ele quando entrega o filho, né, vai na disposição de entregar seu filho, ele não vai porque, é uma obrigação, não, porque eu obedeço ao que Deus quer para a minha vida. E essa é a vida do cristão. A vida do cristão é isso. Quando nós compreendemos a mensagem da palavra de Deus, quando nós entendemos que fomos salvos pela graça de Deus, nós vivemos pela fé. A fé em Cristo Jesus é o que nos faz poder usufruir dessa vida com Deus. E aí Paulo ele fala, peraí, então quer dizer então que pela falta de lei, Abraão não foi salvo. Se Abraão não foi salvo, quer dizer então que, desculpa, a lei ela é insuficiente. Porque se Abraão ele precisava da lei, a lei não estava nos dias de Abraão, então desculpa, Abraão não foi salvo, vocês são filhos da perdição. Olha só como é que o pensamento humano, ele gira e para em si mesmo. Paulo ele está alegando, olha, 600 anos antes da lei, Deus ele fala com Abraão, Abraão foi salvo pela fé, Abraão viveu pela fé, foi visto justo diante de Deus pela sua fé. É sinal que a lei ela não tem esse papel salvífico no meio de vocês, que esses judaizantes estão querendo colocar entre vocês. E aí algumas vezes tem gente que está querendo colocar por costume, sabe? Olha, poxa, pastor Bruno, eu acho que a gente devia, sei lá, uma vez por mês se vestir todo mundo de azul. Eu acho que de azul porque o azul é igual ao céu, e o céu, Deus está no céu, sabe? Coisas que são loucura, desculpa a palavra, desculpa a expressão, mas é loucura a gente tirar de Deus esse mérito, tirar de Deus toda essa soberania. Nós estamos falando de um Deus soberano, de um Deus que mesmo nos vendo pecaminosos, Ele ainda assim manifesta o seu amor por cada um de nós e nos justifica. Agora para quê? Para que nós ficamos desviando o nosso foco para outras coisas, irmãos? Vamos viver a palavra de Deus, vamos viver realmente o Evangelho, andar com Deus, andar com Deus realmente, ter uma vida com Deus, sabe? Não orem, como o pastor Bruno apontou aqui pela manhã, agora, não orem somente por orar, orem para ter um relacionamento com seu Deus. Não leiam a Bíblia somente por ler, leiam a Bíblia para poder se alimentar da palavra de Deus. Não perdoem somente por perdoar, perdoem porque vocês amam a Deus. Até mesmo também nas suas contribuições, não contribuam por obrigação, contribuam porque vocês amam a Deus. Isso é suficiente. O amor a Deus gera obediência em nossos corações. E a gente não precisa de lei, a gente não precisa de regra, a gente não precisa de pedágio, a gente não precisa de ninguém nos mostrando como é que nós devemos nos relacionar com Deus.
Vamos aqui avançar aqui, eu só quero terminar essa parte aqui. Aí, né, as escrituras previram esse tempo em que Deus declararia os gentios justos por meio da fé. Ele anunciou essas boas novas a Abraão há muito tempo, quando disse: todas as nações da terra serão abençoadas por seu intermédio. Portanto, todos os que creem participam da mesma bênção que Abraão recebeu por crer. Aí é interessante que Paulo ele quebra o exclusivismo. Ele pega o pote de vidro do exclusivismo e joga no chão, falando: não, a salvação da parte de Deus aos gentios é algo que já vem lá, manifesto lá na vida de Abraão. Porque essa promessa, ela não é uma promessa apenas de um povo que vai ser oriundo de Abraão, mas é uma promessa que vai avançar pelos espaços da terra, porque nele serão benditas todas as nações. Todas as nações. Veja só que Deus ele não faz uma bênção pela metade. Não é somente um povo, não é somente essa galera aqui que vai, não. Todos nós temos livre acesso ao nosso Deus. E aí entra João 3,16, que como não amar esse texto? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todas as nações serão benditas, mas elas não são benditas por meio de um escrito, mas elas são benditas pela fé no próprio Deus. Então, meus irmãos, vamos extinguir das nossas vidas aquelas cancelas, os pedágios que a gente coloca aqui, para achar que a gente tem que se aprofundar nessa relação com Deus, com costumes, com ensinos que não passam de meros ensinos de homens, e vamos nos aprofundar, vivendo uma vida com Deus, uma vida de fé, uma vida de oração, uma vida de comunhão com a igreja de Cristo, uma vida que realmente reluz a luz de Cristo Jesus. Aí, contudo, portanto, todos que creem participam da mesma bênção que Abraão recebeu por crer. Contudo, os que confiam na lei para ser declarados justos estão sob maldição, pois as escrituras dizem: maldito quem não se mantiver obediente a tudo que está escrito no livro da lei. É evidente, portanto, que ninguém pode ser declarado justo diante de Deus pela lei, pois as escrituras dizem: o justo viverá pela fé. A lei, porém, não é baseada na fé, pois diz: quem obedecer à lei viverá por ela. Mas Cristo nos registrou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas, pois as escrituras dizem: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Por meio de Cristo Jesus, os gentios foram abençoados com a mesma bênção de Abraão, para que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Aí Paulo ele vai aqui numa sequência aqui interessante, parece que ele começa a martelar, parece que ele martela, ele usa as escrituras, como eu disse, Paulo usa as escrituras para refutar esse pensamento. Ele começa aqui dizendo sobre a insuficiência de nós vivemos pela lei. Por que nós não podemos viver pela lei? Porque nós a cada segundo desobedeceríamos a lei, e aí o que acontece? Nós seríamos malditos perante essa própria lei que nós estamos colocando como sistema a ser vivido. Então já começa por aí. Se eu quero viver por essa lei, e a lei ela é como um testamento ou um inventário, sabe? Uma vez que você está ali, está gravado, está registrado, não tem como ser revogado. Eu até ouvi uma história, de uma ilustração de uma mãe que tinha duas filhas. Uma filha era muito rica e a outra era muito pobre. Aí a mãe, ela faz o testamento e deixa tudo que ela tem para a sua filha mais pobre.
e aí ela morre e essa filha fica. Porém, a filha rica, ela perde tudo ao longo da vida e fica totalmente pobre. E como é que ela vai requerer o testamento se o testamento já foi selado? É isso também que acontece se nós queremos viver pela lei. Tudo bem, vivam pela lei, porém, aguenta as consequências da lei. Irmão Samuel, então você está querendo dizer que para nós vivermos a graça, então nós podemos viver pecando? Não estou falando isso. Não estou falando isso. Visto que, se nós andamos na graça de Deus, se nós vivemos pela fé em Deus, nós não temos mais prazer no pecado. Eu já disse antes, se você ainda sente saudade do seu passado, desculpa, mas você não se converteu. Porque uma vez que eu me entrego a Cristo Jesus, eu tenho as minhas dificuldades, tenho as minhas fraquezas, mas eu vou vencer. Sabe por que eu vou vencer? Porque a palavra de Deus diz: o justo viverá pela fé. E eu tenho que viver pela fé no Filho de Deus. Eu tenho que viver pela fé no Deus da minha salvação. As fraquezas vão acontecer, as dificuldades vão acontecer, mas meu passado eu não volto mais, porque eu fui justificado no sangue de Cristo Jesus. Amém? Bem, meus irmãos, e aí Paulo ele continua martelando aqui. Aí ele fala que o justo viverá pela fé. E aí ele diz mais uma vez: ressalta, olha, gente, vivam pela fé, porque quem obedece à lei, ele está perdido. E aí Paulo ele já pega e une tudo em Cristo Jesus. Olha só que interessante, ele une tudo. Ele fala, sabe, e o mais importante de tudo, sabe por que essa fé ela é alcançável? Porque ela é oriunda do próprio Deus, que se fez de maldito, porque a própria lei está dizendo que aquele que subir na cruz, for levantado numa cruz, ele será maldito. E o próprio Deus cumpriu essa lei, mostrando que nós não temos a capacidade mínima de cumprirmos essa lei. Quem de vocês aqui se ofereceriam na cruz do Calvário para uma pessoa que hoje está lá na Cracolândia, no ponto de prostituição, no ponto de droga? Ninguém. Quem de vocês ofereceriam seu filho para morrer por essas pessoas, por alguém que nesse momento foi roubar uma carteira e matou uma pessoa? Irmã Jo, a irmã tem um filho, que é o Gui. A irmã ofereceria o Gui, seu único filho? Não tem como. Mas Deus cumpriu a lei para mostrar primeiramente que nós somos incapazes de cumprir a lei por nós mesmos, e segundo, para nos mostrar que Ele é a saída para todas as situações. E vamos para a parte final. Eu vou fazer só esse restinho aqui, nós já encerramos, tá bom? Vamos parar aqui no versículo, deixa eu ver aqui, no versículo 25, nós vamos parar no versículo 25. Aí Paulo ele vai dando sequência aqui. Irmãos, apresento-lhes um exemplo de vida diária. Ninguém pode anular ou fazer acréscimo a uma aliança irrevogável, como se fosse uma referência a muitos. Mas se não dizem a seus descendentes como se fosse uma referência a muitos, mas sim a seu descendente, isto é, Cristo. Cristo Jesus é o descendente. Tudo isso acontece, irmãos. Olha só que interessante, um povo é criado, uma nação é criada. Se nós olharmos os mandamentos, a lei de Moisés, é uma constituição que está sendo construída. Eu tenho um primo que é sanitarista, e uma vez nós sentados lá na sala de casa, nós conversávamos, e ele falando assim, para mim e para o meu pai, olha que interessante, aí ele pega, por exemplo, as questões sanitárias, e aí ele fala, olha só o cuidado de Deus por esse povo. Não é que ele joga as coisas à toa, mas é porque ele cuida desse povo até na saúde deles. Visto que nós não tínhamos na época uma vigilância sanitária, uma lei sanitária, então Deus cuida em todos os sentidos. Deus cuida das leis laborais, Deus cuida das leis parentais, tudo Deus se preocupa em deixar alinhado com esse povo. Só que Ele não cria esse povo para ser um povo exclusivista, mas sim para ser um povo que dali vai nascer o Messias, o Filho de Deus. E Deus permite que esse povo, ele por vezes caia, e ao mesmo tempo também se levante.
Mas não é para mostrar, não é para brincar, fazer fantochismo. Não. Deus ele está mostrando para esse povo que eles precisam se render ao poder dele. Que eles precisam de viver pela fé. Essa lei que foi entregue a esse povo foi para mostrar que vocês são incapazes de viver por ela. Mas vai vir um no meio de vocês, o descendente de Abraão, e nele toda a lei será resumida. E a partir dele vocês compreenderão que vocês obedecerão essa lei por amor a Deus, não por obrigação, não por tradição. E é interessante isso também na nossa vida, porque a gente nasce lá no Evangelho, a gente acha que, não, eu vou ser cristão porque meu pai e minha mãe é cristão. A gente encontra isso muito no meio dos católicos, né? Os católicos, não, eu sou católico porque minha família sempre foi católica. Eu sou católico já geracional. Mas espera aí, mas você já entendeu a palavra de Deus? E essa pergunta não se aplica só aos católicos, se aplica também ao mundo evangélico. Você já compreendeu, já deu ouvidos à palavra de Deus? Então, o descendente que as escrituras ela aponta, Paulo está dizendo, é Cristo Jesus. Sabe aquele lá que se tornou maldito? Então, é dele que as escrituras estão falando. O evangelho de Deus, o evangelho da fé, ele se resume em Cristo Jesus. Ele não vai se resumir em lei, ele não vai se resumir em costume, ele não vai se resumir em tradição, ele se vai resumir em Cristo Jesus. Vamos avançar aqui, irmãos. Dizem aí, as escrituras dizem aos seus descendentes, tal. É isso que quero dizer. A lei que veio 430 anos depois não pode anular a aliança que Deus estabeleceu com Abraão, pois nesse caso a promessa seria quebrada. Portanto, se a herança pudesse ser recebida pela obediência à lei, ela não viria pela aceitação da promessa. No entanto, Deus em sua bondade a concedeu a Abraão como promessa. Qual era então o propósito da lei? Ela foi acrescentada à promessa para mostrar às pessoas seus pecados, mas a lei deveria durar apenas até a vinda do descendente prometido. Por meio de anjos, a lei foi entregue a um mediador. O mediador, porém, só é necessário quando dois ou mais precisam chegar a um acordo, e Deus é um só. Se eu estabeleço que eu quero viver pela lei, eu estou tendo dois deuses, porque uma hora eu vou ter que obedecer a lei. Agora, se eu entendo que Deus é um só, eu entendo que, olha, como eu já disse antes, Senhor, eu vou te obedecer, eu vou obedecer a sua lei. A lei de Deus, ela não é extirpada, tá bom, gente? Tem gente que fala assim, estamos vivendo pela graça, não é pela graça. Não, a lei de Deus, ela continua em vigor. Só que agora nós entendemos que ela não serve salvificamente, mas ela serve como uma forma de nós obedecermos a Deus, de nós não sermos transgressores à santidade de Deus. Por quê? Por obediência. Por obediência. Então entendam, sejam obedientes a Deus por amor. Não sejam obedientes a Deus por obrigação. Não ensinem seus filhos a serem obedientes a Deus por obrigação. Sejam obedientes por amor. Vamos para o irmão Geraldo, fica à vontade, querido. Realmente, por amor e consequentemente por fé, né? Está atrelado, fé e amor. A lei foi dada ao povo lá em Moisés, né? E na verdade, para dar um sinal de diferenciação do povo judeu em relação aos demais povos, gentios, bárbaros, gregos, que eram um povo idólatra, viviam na prostituição, na idolatria, né? Então, foi dada ao povo escolhido de Deus como diferenciação dos demais povos, por obediência, né? Sabendo que, e mostrando através da obediência à lei, que ele em si mesmo não pode cumpri-la, para mostrar que ele é um transgressor. Isso é verdade? Porque ninguém pode cumprir toda a lei, mas em Cristo Jesus agora, nós alcançamos a graça do Senhor. E interessante que mesmo, como eu falou, lá em Abraão, Deus já
já mostrou, né, que Abraão foi justificado pela fé, não por obediência. Apesar que pela fé Abraão obedecia dentro das suas condições humanas, né? A gente vê que Abraão pecou várias vezes também, né? Mentiu, veio a verdade, mentiu na verdade, mas mesmo assim o Senhor teve grande carinho por Moisés e amor a ele, e isso foi imputado como justiça pela fé, e da qual agora somos justificados pela fé. E a lei foi um aio, né? Na verdade, tornou-nos nós escravos porque somos pecadores, e aí somos, outrora, antes de Jesus, éramos sujeitos da lei, e a lei, ela vinha muito forte, pesada sobre mim, né? Pesada sobre o meu passado também. Porém, agora em Cristo Jesus somos salvos pela fé. Mas a lei ela não é ruim em si mesma, ela cumpriu o seu papel no tempo devido, apontando para Jesus. Há pessoas hoje falando mal da lei. A lei não é ruim, porém todo homem que se sujeitar à lei, ele está sendo maldito, porque ele não poderá ser justificado pela lei. E agora em Cristo Jesus somos justificados pela fé. E agora o próprio Senhor Jesus nos fala, né, que perguntar para Jesus qual é a lei que devemos cumprir, né? Quais as leis que devemos cumprir? Jesus falou assim: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração e amarás o teu próximo como a si mesmo. Mas em si mesmo você não pode cumpri-la, somente em Cristo, e o Espírito te conduz a isso. Maior responsabilidade temos em relação a hoje ou em relação ao passado? Sim, temos maior responsabilidade que os outros do passado, porque agora o Espírito Santo está em nós, e ele nos leva a essa condução de amor e fé a Deus. É verdade. Amém. Glórias a Deus. É o mediador e o transgressor, né? É o mediador mostrando para o transgressor, né? A gente acha que nós somos os nossos próprios mediadores, mas não, né? Deus, ele mostra, não, tudo é por mim. Amém. Bem, meus irmãos, muito bom. Vamos só avançar aqui para encerrar. Qual é o propósito da lei, né? Ela foi acrescentada a promessa. Deixa eu só pegar aqui, versículo 21. Existe, portanto, algum conflito entre a lei e as promessas de Deus? De maneira nenhuma. Aí Paulo, ele faz uma exclamação judaica: que isso? Jamais. Se a lei fosse capaz de nos conceder nova vida, seríamos declarados justos pela obediência a ela. Mas as Escrituras afirmam que somos todos prisioneiros do pecado, de modo que nós, os que cremos, recebemos a promessa de libertação pela fé em Jesus Cristo. Amém. Pela fé em Jesus Cristo. Olha só que lindo, irmãos. Nós recebemos essa libertação pela fé em Jesus Cristo. Como o irmão Reginaldo apontou, a lei, ela nos mostra, nos leva a Deus, e Deus, ele nos mostra o caminho. Olha aqui como é que Deus, ele é perfeito em todas as coisas. Ele cria um dispositivo que nos mostra quem nós somos. Somos transgressores, não conseguimos cumprir a lei, porém esse dispositivo automaticamente nos leva até ele. E aí ele fala: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E isso nos basta. Então, meus irmãos, se amanhã de repente alguém quiser ficar oferecendo regras para você participar da igreja de Cristo, fala: não, obrigado. Eu participo da igreja de Cristo porque eu sirvo a Cristo, mas eu não preciso ficar cumprindo o que vocês estão colocando, porque a palavra de Deus não está falando isso. A palavra de Deus está falando que o justo viverá pela fé. É a minha fé no Filho de Deus, e vivendo pela fé no Filho de Deus, eu vou conseguir vencer esse mundo. Amém. Vencer o pecado, vencer tudo que Satanás colocar na minha frente como obstáculos, para poder um dia chegar diante de Deus e apresentar: Senhor, venho aqui, eu estou aqui. E Ele vai falar: você venceu. Deus abençoe, meus irmãos.